Olá, eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Hoje o nosso tema é gestação, o encontro entre almas, e para falar sobre o tema estou com a médica Cristiane Assis. Ela é especialista em medicina fetal. Cristiane, muito obrigada por estar aqui para falar sobre esse período, sobre a gestação, um período tão especial para a maioria das mulheres, né? Bom, Cristiane, me diz uma coisa, você tem um livro com o título Gestação, o Encontro de Almas. É realmente um encontro entre almas? Conforme a gente vai se aprofundando no assunto e estudando, a gente vai descobrindo que esse momento já considerado tão especial, ele vai além da formação de um corpo e de um nascimento, né? Ele é algo muito maior, que começa muito antes do encontro entre o óvulo e o espermatozoide, né? E que envolve também o pai, né? Que é fundamental nesse processo todo, não só no momento da fecundação, mas ao longo de toda a gestação e no momento após o nascimento. Ele é a base da força para que essa mulher possa continuar dando para essa criança tudo aquilo que ela precisa e que já fornecia durante a gravidez. Então, nesse período, a gente pode já imaginar que o feto, ele já tem uma vida, né? A vida começa realmente na concepção. Ele está sujeito a algum psiquismo fetal? Na verdade, existe uma certa discussão por aí quando se começa a vida. Até houve recentemente, há um tempo atrás, no Supremo Tribunal, um juiz, o Barroso, que disse que a vida só valeria após a 12ª semana. Isso não é verdade. Cientificamente, é definido que a vida ela se inicia a partir do momento da concepção. Isso, na ciência, se define que a partir do momento em que o óvulo encontra com o espermatozoide, ali se forma um indivíduo único, com uma característica única e que deve ser respeitado como tal, né? Qualquer coisa que vá diferente disso, se a gente vai considerar valiosa essa vida a partir do momento que se escute o coração, a partir do momento que se mexa a mão, a partir do momento que se tem a memória registrada por um eletroencefalo, qualquer coisa disso é um conceito, mas não é a realidade. A vida física se inicia a partir da concepção, mas o registro sobre o que acontece, a gente sabe através da regressão de memória. Quando a gente coloca o indivíduo adulto sobre regressão de memória, ele tem lembranças de coisas que vêm até mesmo antes do encontro entre o óvulo e a célula e o espermatozoide. E isso, na ciência que se chama de psicologia pré-natal, eles chamam de uma protomente, né? Que seria a capacidade que essas células que vão dar origem a esse indivíduo têm de registrar o que está acontecendo. Isso é a explicação científica. Mas nós, dentro do aspecto espiritual, a gente sabe que, na verdade, o espírito está ali envolto naquele processo e que é capaz de registrar o que está acontecendo. Então, é fato, né, que o bebê, ele acaba sentindo, né, as emoções da mãe, a presença do pai no ambiente, tudo isso de uma forma positiva ou, dependendo da situação, negativa, de como as pessoas se portam ao redor dessa gestante? Você sabe, Giovana, que um dos motivos que me levou a produzir esse livro, né, há 10 anos atrás, foi que quando eu comecei a estudar medicina fetal, eu tinha todo o meu conhecimento espírita de que a vida era valiosa, de que ela se iniciava antes mesmo da concepção, mas eu precisava, no meio científico, comprovar isso, né? Como falar que não fosse um dogma, mas que fosse uma verdade incontestável. E comecei a pesquisar o que já se sabia na ciência sobre isso, né? E já se sabe realmente que tudo o que acontece no meio, a gente já sabia que o espírito estava registrando isso e que ele era influenciado pelas energias, e a física quântica explica a parte de vibração e de energética, tudo, mas a própria ciência já é capaz de comprovar, sim. Por exemplo, com a Candace Pert, através das pesquisas dela sobre as moléculas da emoção, que as células produzem substâncias que transmitem emoções. Então, a gente consegue, no meio científico, conversar sobre coisas que até um certo tempo atrás não se conseguia. Então, sim, esse indivíduo, independente de se falar de crenças sobre espiritualidade ou não, esse indivíduo, sim, está sujeito às emoções da mãe, porque se sabe que a mãe, diante de uma emoção, ela libera hormônios. Esses hormônios caem na corrente sanguínea, atravessam a placenta e geram a mesma repercussão física no feto. Agora, você pensa,
a mãe é um indivíduo grande. Imagina a quantidade de hormônio, essa quantidade de um indivíduo adulto chegando num feto pequeno. Talvez essa emoção seja ainda mais intensa, né? Correto. E então essas pesquisas, você teve uma grande base em pesquisas mundiais, não apenas aqui no Brasil? Sim, no mundo inteiro. Inclusive, lá fora se estuda muito mais ainda sobre o assunto do que aqui dentro. E é interessante porque muitos países, os principais países que estudam a medicina fetal, eles investem muito na pesquisa inicial porque eles autorizam a interrupção da gestação cedo, né? Mas, ao mesmo tempo, justamente por isso, as pessoas que nesses países são a favor da vida, elas vão fazer esse tipo de pesquisa, para comprovar o quanto essas vidas são valiosas. Então, existem associações no mundo inteiro, por exemplo, que estudam o impacto da psicologia pré e perinatal na vida do indivíduo ao longo da vida toda. O quanto que o estresse materno, por exemplo, foi feita uma pesquisa em mulheres, foi levantado todo o prontuário, isso, lógico que lá fora os registros são muito mais... mais exatos e precisos, né? Precisos e até realizados do que aqui no Brasil, que agora com a internet, com a informática, a gente consegue isso. Mas, por exemplo, na Inglaterra, eles tinham uma documentação de todas as crianças que nasceram na Segunda Guerra Mundial. Então, eles pegaram essas crianças que nasceram no período de guerra sobre estresse e avaliaram como é que ficou esse indivíduo na fase adulta. Eles avaliaram o tamanho da circunferência abdominal dessas crianças e viram lá na fase adulta. E viram que crianças com a circunferência abdominal menor tinham mais risco de ter diabetes e de ter hipertensão arterial, de ter problemas de doenças físicas associadas a doenças de estresse intraútero. Nossa. Então, eles conseguiram comprovar que se a mãe está sob estresse, seja ele físico ou psicológico, porque a gente sabe hoje que um estresse psicológico libera os mesmos hormônios de um estresse físico. E talvez até mais potencializado, porque você não está verbalizando, você não está, através do seu corpo, mostrando, né? Está só no âmbito emocional. Exatamente. Por que tudo isso? Porque no período intraútero, esse indivíduo está juntando todas as células que ele vai precisar para o resto da vida. Tá. E quando a informação, esse corpo vai entender o seguinte: ou eu vou crescer, ou eu vou me proteger. Então, se o ambiente está tranquilo, ele cresce. Se em qualquer momento esse bebê em formação sente uma informação de estresse, ele vai parar o crescimento e vai proteger o que tem. Então, ele não vai crescer tanto. Por isso a circunferência abdominal menor. O fígado crescia menos, o pâncreas crescia menos. Só que isso, na fase adulta, vai fazer falta o quanto esse fígado não cresceu. Talvez ele não consiga metabolizar tão bem as substâncias e por isso ele acaba desenvolvendo alguma doença. O pâncreas não produza tantos hormônios e aí desenvolve o diabetes. Entendeu? É isso que se observa. Certo. Só que antigamente o estresse era externo e hoje o estresse está dentro da cabeça das mães. Maravilha. Cristiane, nesse caso, né, a mãe normalmente fica estressada durante a gravidez, esperando, né, um próximo exame, o que vai acontecer, não apenas se é menino ou menina, mas se está tudo bem com a saúde, né? Em algum fato que você já tenha vivenciado, né, ao longo da sua carreira, quando existe alguma malformação, né, esse estresse da mãe também passa de alguma forma para o feto, no seu desenvolvimento? Como funciona isso? Sabe que é interessante, Giovana? Existem registros, por exemplo, Leonardo da Vinci, no livro Cadernos dele, ele diz que algumas emoções maternas poderiam até causar malformações fetais. Olha. E isso também é comprovado em livros, em psicografias de André Luiz, né? Então, lógico que não é toda a malformação que é causada por alguma coisa materna. A gente sabe da programação reencarnatória, tem tudo isso. Mas é lógico, como eu falei, você, durante um momento de crescimento, vem uma informação externa, seja hormonal, do mesmo jeito que um raio-x pode causar um problema, uma medicação pode causar uma malformação, às vezes emoções tão intensas podem sim causar alguma malformação. Né? Lógico que esse não é o objetivo no momento de se contar uma notícia dessas para uma mãe, porque a primeira coisa que ela se pergunta naquele momento é isso. Porque quando um casal engravida, o objetivo dele é oferecer à sociedade alguém perfeito, que vá dar continuidade à sua história. E quando você recebe a notícia de que você tem um bebê mal formado, a primeira coisa que você faz é se culpar. O que eu fiz de errado para o meu filho não ser perfeito como eu gostaria que ele fosse?
né? Então, assim, nesse momento, a primeira coisa é procurar tranquilizá-los, procurar orientá-los, até porque essa criança vai precisar, dependendo, na verdade, qualquer malformação, né? Qualquer coisa que o diferencie do todo, ela vai precisar de uma atenção especial desses pais, justamente para que ele ensine essa criança que ela não é diferente, menos importante por ser diferente, na verdade. Levando um pouquinho agora para a responsabilidade paterna, o feto, né, o bebezinho, ele sente alguma rejeição de uma gravidez inesperada por parte do pai? Sim. Sim, não só espiritualmente falando, mas existem trabalhos também comprovando isso. Existem trabalhos que mostram que quando o casal apresentava uma relação conjugal instável, havia mais risco de prematuridade, mais risco de restrição de crescimento e mais risco dessa criança, na fase de 4, 5 anos, ter mais irritabilidade. E tudo isso, de novo, a gente volta para aquela fase intraútero. Se ali naquele momento a mãe está estressada, porque ela está discutindo com o pai, ela está estressada, ela vai gerar os hormônios de estresse, essa criança vai responder ao estresse se preservando, e isso vai afetar, entre outras coisas, também a estrutura cerebral, que vai acabar influenciando na forma dela gerenciar as emoções que vão chegar até ela. Então, o melhor possível, primeiramente, se possível, quando possível, uma gravidez planejada e depois o período gestacional preferencialmente mais tranquilo, né? Na verdade, duas coisas que eu costumo falar para praticamente todas as pacientes que entram na sala de exames. A primeira delas é assim, a coisa mais importante que elas estão fazendo no momento da gestação é um ser humano. Então, lógico que não dá para viver numa bolha esses 9 meses. Né? Ficar isolado do mundo, ficar só meditando, relaxando, não dá. Precisa trabalhar, precisa... E às vezes, hoje em dia, a sociedade cobra isso da mulher. Que ela até se mostre tão eficiente quanto era antes da gestação. Mas, lembrar que assim, no trabalho, alguém pode te ajudar. Em casa, alguém pode te ajudar. Ou mesmo que não possa te ajudar a limpar a casa, deixa a casa suja. Mas ali, naquele momento, oferecendo para aquela criança os nutrientes que ela precisa, o ambiente tranquilo que ela precisa, ninguém pode substituí-la, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que muitas dúvidas vão surgir, muitas pessoas vão chegar com ah, mas sua barriga, será que não está muito grande? Será que sua barriga não está muito pequena? Será que... Palpite todo mundo tem. E por mais que eles sejam palpites ruins, o ser humano... ele tenta ajudar mesmo quando a informação é ruim. E, no fundo, o que ela precisa lembrar é que ninguém está tão conectado com o bebê dela como ela mesma. 100%, célula a célula. E eu sempre falo que em nenhum outro momento da vida elas vão ter isso. Ah, mas eu não sei se meu bebê... Elas entram na sala perguntando, eu vim ver se meu bebê está bem. Eu falo assim, não, mas quem vai me falar isso é você. Você está com o seu bebê todo dia, toda hora, eu só vou dar uma olhada nele. Eu vou descrever para o seu médico o que está acontecendo, mas você que sabe. Ai, não sei. Quando você não souber, para, respira, se reconecta. É isso que a gente foi perdendo ao longo dessa ocidentalização da gravidez, né? Porque lá no Oriente ainda se tem muito isso, nas tribos primitivas, né? Onde a mulher se mantém conectada com o seu corpo e ela consegue se comunicar com o seu bebê. Cristiane, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância dessa conexão no nosso próximo bloco. Nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Para entrar em contato com a Associação Médico Espírita de Santos, basta entrar em nosso site www.amisantos.net.br ou através de nossa página no Facebook, Ame Santos. Lá você também saberá mais sobre os cursos, palestras que a Ame Santos realiza, bem como as atividades dos nossos convidados que vêm aqui no Espiritualidade em Debate. No programa de hoje estou com a médica Cristiane Assis, especialista em medicina fetal, falando sobre gestação.
Cristiane, a gente falou no nosso bloco anterior sobre a importância, né, dessa conexão mãe-filho, né, essa conexão que acontece 100% do tempo. Mas assim, eu vou até aproveitar esse gancho, porque nós tivemos, né, nos meses anteriores, na Irlanda e na Argentina, a aprovação, né, do aborto até a 12ª ou 14ª semana, dependendo do país. Isso é uma quebra total dessa conexão mãe e filho, né? O que você, na sua especialidade, né, de medicina fetal, o que você orienta as mães que se chegam a pensar sobre isso e comentam algo com você? Qual é a sua orientação principal sobre esse assunto? Giovana, na verdade, o mais importante é a gente tem que evitar de colocar a nossa opinião pessoal para a paciente, né? Correto. Assim, dar as orientações. Primeira coisa com relação à legislação. Tá. Né? A nossa legislação ela é muito clara quando diz que o aborto só é permitido em casos de estupro, em casos de risco de vida materno, tá certo? E atualmente em casos de anencefalia. Fora isso, é crime, tá certo? Então, caso a paciente fale, que já aconteceu, pacientes bebês saudáveis querendo interromper, paciente com bebê com malformação querendo interromper. Na verdade, assim, sempre procuro fortalecer para ela a importância da vida, mas que ela tenha a liberdade de tomar a decisão dela. Né? O que a gente precisa lembrar, assim, quando eu falo sobre aborto, né, durante muito tempo se teve essa coisa dividida entre as pessoas que são a favor e as pessoas que são contra. E eu procurei entender quais são os argumentos de quem é a favor do aborto, né, para tentar se colocar no lugar, aquela história de empatia, né? E fui procurar um estudo recente da pesquisadora Débora Diniz, que é uma das grandes defensoras no país da liberação do aborto, né? E ela fez um estudo com as brasileiras, avaliando todo mundo que se submeteu a um aborto não legal. E ela descobriu que as principais pessoas que se submetem ao aborto são mulheres casadas, com relações estáveis e que têm religião, né? Então, na verdade, o que levaria essas mulheres a buscar interromper a gestação? Seria, na verdade, a falta do apoio. Não é que elas não querem a gravidez. Você imagina, são pessoas que valorizam a vida, né? E uma pessoa que defende o aborto, por exemplo, no caso dessa pesquisadora, é porque ela ouviu as mulheres reclamando do quanto dói, do quanto elas ficam isoladas. Então, será que o que essas pessoas procuram não é o apoio, ao invés de interromper a gestação? Elas estão querendo resolver um problema imediato. E não pensam nas consequências de se eliminar uma vida, né? Então, assim, por exemplo, hoje em dia, quando uma mulher sofre um aborto e vai para o hospital, ela fica no mesmo quarto de uma mulher que teve um bebê. Essa é a conduta no hospital, nos hospitais do Brasil, né? Nos hospitais que tem enfermaria. O quanto doloroso deve ser para uma mulher que acabou de perder uma criança ficar do lado de uma mulher que está com uma criança no colo. Então, talvez o que falte não seja liberar o aborto, mas dar o apoio a quem engravide. Tem um apoio psicológico, né, para fortalecer. Apoio psicológico, um apoio social e também uma educação sexual para que não se engravide, né? Senão, se a pessoa... mas no país, em Portugal, se libera o aborto, mas lá não se usa como método anticoncepcional. Mas a nossa sociedade, a nossa população não tem educação para isso. A gente sabe que não vai ser isso que vai acontecer. E o nosso sistema de saúde não dá conta nem dos abortos espontâneos que acontecem hoje em dia. Como é que se vai dar conta se isso for legalizado? Quem vai ganhar com isso? Correto. De quem é o interesse? Verdade. Que se libere o aborto. Então, assim, não é uma discussão de direito da mulher, de direito sobre o corpo, mas que a gente pense o que realmente está por trás de toda essa discussão. Que não sejamos manipulados e coloquemos em risco a vida de alguém que desde a concepção está ali, formado, e que se ninguém fizer nada, ele tem todo o potencial para se desenvolver e viver uma vida plena. No caso, quando a mulher não quer o filho, você acha que seria mais ideal encaminhar essa criança para adoção? Sim, com certeza. Quantas pessoas a gente vê hoje em dia se submetendo
a tratamentos de fertilização sem sucesso, gastando dinheiro, muito dinheiro. Eu falo assim, por experiência própria. Eu fui uma pessoa que tive dificuldade de engravidar. E eu conto essa história até no livro mesmo. Eu fiquei 6 anos tentando engravidar sem nenhuma alteração física. E nós decidimos, eu e o Leandro, que a gente não ia se submeter ao tratamento de fertilização, não só por todo o estresse psicológico que tudo isso causa, mas por optar em investir esse dinheiro numa criança que precisasse. Isso é uma coisa nossa, não sou contrária a quem investe em fertilização, não é isso, mas... e a partir do momento que a gente tomou essa decisão, eu engravidei espontaneamente. Então, tem coisas por detrás. Sim. Né? Quantos casos de pessoas que fazem 6, 7 fertilizações e não engravidam e na hora que desistem engravidam naturalmente? Ou que adotam uma criança e logo em seguida engravida? Certo. Né? Também falando um pouquinho mais da sua experiência, né? Quando é constatada uma má formação, né? O que acontece dentro dessa mãe? Elas ficam desesperadas, elas procuram alguma outra ajuda, elas chegam a mencionar a interrupção de uma gravidez. Na sua vivência, o que normalmente acontece nessas situações? Porque a gente teve um surto de microcefalia recentemente, né? Através do Zika vírus. Nenhuma mãe vai fazer ultrassom esperando receber uma notícia de que não está bem. Imagina. Então, assim, a mínima coisa que a gente fale que está alterada, por mais que não tenha repercussão sobre a criança, elas tendem a se desesperar. Isso é fato. Assusta, né? Isso é fato. Mas nós temos uma população muito acolhedora. Eu acho que não é à toa que por isso o surto de microcefalia foi no nosso país. Nós temos a doutora Adriana Mello, que estuda as crianças na Paraíba que nasceram desse surto de Zika vírus. Não só estuda, mas ela acompanha, estimula o desenvolvimento. E ela levou esses casos, ela é reconhecida mundialmente, ela levou esses casos para o exterior. E lá no exterior, o médico que aqui no Brasil viu o caso 1 dela e virou e falou para a mãe, você deveria interromper essa gestação. Ele fez questão de virar para ela, isso é conversa de bastidor, virou para ela e falou assim, apresente este caso no Congresso. Porque nós estamos cansados de ver malformação. Todos nós aqui sabemos como é intraútero, a gente quer ver essas crianças do lado de fora. Porque em nenhum outro país lá fora, eles deixam essas crianças nascerem. E no nosso país, elas nasceram, elas estão crescendo e elas estão desenvolvendo potenciais que jamais se imaginou que um cérebro que não tinha imagem intraútero pudesse fazer. Coisa que só o Brasil permitiria. Então, nós estamos descobrindo coisas que a nossa população acolhe um feto mal formado. Pouquíssimas são as mães que viram e falam assim, não, eu vou tirar esse bebê. E essa oportunidade também é um reajuste espiritual, né, de ambas as partes, ou até de familiares, correto? E é fundamental que se entenda, porque muita gente no meio espírita julgou, e a própria doutora Adriana, ela é espírita, e julgou essas crianças mal formadas, falando que deviam ser espíritos ruins, por isso que vieram com malformações, e não necessariamente. Às vezes um espírito é tão bom, que se permite vir com uma malformação por amor àqueles que vão aprender com ele. E ela descreve que vê isso no olhar dessas crianças. Quando ela vai falar com essas mães e olhar para essas crianças, o amor que elas transmitem, a gratidão que elas transmitem por estarem sendo acolhidas ali, é simplesmente indescritível. Então, lembrar que não é porque a pessoa tem uma malformação, ela não tem uma mão, então na outra encarnação ela roubava. Ela tem uma fenda na face, então ela devia abusar da beleza dela. Não! Isso seria uma forma muito simplista até de encarar, né, a complexidade que nós temos da vida. Se a reencarnação fosse simples assim, não existiria um departamento voltado para planejar. Exato. Né? Assim, o mais importante tudo são aprendizados para eles e para mim, principalmente. A cada paciente eu aprendo. E essas mães, depois que essas crianças nascem, elas descrevem que elas não sabiam o quanto elas eram tão fortes. E é aquela coisa bem clara, assim, se Deus te deu essa criança é porque Ele sabe que você é capaz de levá-la até onde ela pode chegar. Essa compreensão, né, desse resgate ou reajuste, como algumas pessoas falam, você acredita que é mais intensa em quem tem uma vida social ou religiosa mais ativa? Com certeza. Com certeza a espiritualidade ajuda muito. E é justamente por isso que o Brasil é tão importante, porque 90% da nossa população, no último censo, declarou que tem uma ou mais religiões.
Então, não adianta querer achar que aqui, quando você tiver uma malformação, essas mães vão abandonar os filhos. Elas amam esses filhos desde a concepção. Elas podem se assustar, elas podem tentar resolver, mas assim, todas o que vão precisar. Isso é outra coisa que a doutora Adriana Mello tem percebido o quanto foi importante. Porque assim, essas crianças com microcefalia, elas têm outras alterações. Por exemplo, ela está desenvolvendo um protocolo que teoricamente teria que ser baseado em paralisia cerebral, que muitas crianças têm. Sim. Por causa de complicações em parto. Isso não existe. Há quantos anos nós temos crianças com paralisia no nosso país que foram negligenciadas? Então foi preciso uma grande malformação para chamar atenção, para se desenvolver um protocolo que vai funcionar para todo mundo. Com certeza. Né? Cristiane, a gente está encaminhando agora para o finalzinho do nosso programa, nós temos 2 minutos. Qual é o recado que você gostaria de deixar para as mães ou pais e familiares que estão em casa nos assistindo agora sobre esse encontro de almas? Que aproveitem cada minuto, cada segundo e o mais importante, que lembrem que os filhos são filhos do Criador, não nossos. E que por causa disso eles estão mais do que bem protegidos e que a gente só pode fazer a nossa parte e deixar o resto na mão deles. Porque o que mais os atrapalha, o que mais os deixa ansiosos é acharem que eles podem controlar tudo o que está acontecendo ao redor. E isso os impede de aproveitar o que está acontecendo. Né? Se eles simplesmente se permitirem ser instrumento da criação, serem co-criadores, eles vão poder relaxar e aproveitar cada um desses instantes. Maravilha. Cristiane, só para a gente também deixar para o pessoal de casa, você é autora do livro Gestação, o Encontro entre Almas, isso, pela editora AME. Isso, para a pessoa conseguir livrarias ou... Nas livrarias espíritas, na internet. Algum site específico? Os principais sites tem, na Amazon, Saraiva, os principais sites tem. Maravilha, muito obrigada, Cristiane, pela sua presença aqui. Muito obrigada. E você que está em casa já sabe, eu vou deixar o livro, né, da doutora Cristiane disponível no nosso Facebook. E aí quem tiver mais interesse sobre o tema pode clicar e adquirir. Bom, e você que está em casa, muito obrigada por estar aqui conosco no nosso programa. E você já sabe, programa inédito toda quarta-feira às 18 horas. Espero você semana que vem.